aqui, uma audiodescrição nossa, não precisa. A gente confesso que a gente ainda não incluiu isso, não, mas é uma boa pergunta para a gente pensar sobre isso. É porque a gente vem trabalhando muito essa questão do capacitismo, da inclusão positiva, né? Mas tudo bem. Faltam 3 minutinhos. Professora, eu vou mandar no chat onde é que cada um está. Vocês, se quiserem, devem ter recebido o link do YouTube, se quiserem compartilhar aí. Gilmar, quer que eu passe para você? Porque vai lhe atrapalhar, né? Você está no celular agora, é melhor depois você... Eu vou lhe passar e depois você divulga. Isso, porque eu estou no celular também. Pelo Zap eu consigo compartilhar. Ah, então vou passar. Pronto, passei. Cadê você, Lívia? Para eu ver o joinha. Quando você der o joinha, eu começo, né? Olá, ouvinte da Rádio Universitária 99.9 FM e da Rádio Paulo Freire AM, e você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Estamos começando o programa Fora da Curva. Nas sextas-feiras é ao vivo, com reprise ao longo da semana. É um prazer estar com você. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Hoje, no Brasil, 8,7 milhões de pessoas passam fome. Em relação ao ano de 2022, já tivemos uma queda de 11,4%, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. Isso é resultado de um conjunto de políticas para a redução da pobreza, reunidas no Plano Brasil Sem Fome. Mas ainda temos muitos desafios para enfrentar esse problema. Por isso, o programa Fora da Curva de hoje pergunta: como podemos acabar com a fome no Brasil? Para responder essa questão, recebemos a assistente social, presidente do Conselho Regional de Serviço Social e professora universitária, Risete Costa. Bom dia, Risete, seja bem-vinda ao programa, obrigada pela disponibilidade de participar. Bom dia, Paula, bom dia, ouvintes. É uma honra estar representando o Conselho Regional de Serviço Social, né, para debater um tema tão caro, né, para a nossa sociedade, para o nosso país, que é o enfrentamento à fome. Né? Como criar estratégias, como criar políticas públicas para que a gente possa estar enfrentando, né, essa questão tão séria, mas com caminhos a ser resolvidos. Né? A fome ela é uma questão política que precisa, né, ser revista a cada dia, né, com ações públicas, coletivas. Então, é uma honra estar aqui para a gente debater essa manhã. Obrigada. E também
Estamos com o presidente do Conselho de Segurança Alimentar de Pernambuco, CONSEA, e representante do Movimento Negro Unificado, Gilmar Camará. Bom dia, Gilmar. Obrigada pela presença. Bom dia, professora Paula Reis. Bom dia a colega Risete Costa e a todos os ouvintes e a equipe que faz o programa Fora da Curva. Uma satisfação estar aqui representando várias vozes e vários territórios. É esse lugar que, quando a gente assume uma governança horizontal, o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, trazemos esse legado de todos os outros que já passaram e o que estão por vir. Um tema muito caro, como disse a professora Risete, né, muito importante e que precisa, infelizmente, vou dizer assim, ser debatido exaustivamente, porque as pessoas precisam tomar consciência desse lugar, porque nós somos aquilo que comemos. Muito obrigada. Eu lembro que o programa Fora da Curva também é transmitido ao vivo pelo canal no YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire, e por lá você pode enviar perguntas e comentários. Você também pode participar pelo X, @prog Fora da Curva. Vamos começar então com o Gilmar. Gilmar, eu queria que você falasse um pouco do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Pernambuco, a importância desse conselho, o papel e também a sua representação, né, dos povos tradicionais. Obrigado, professora Paula. Bom, o CONSEA-PE, né, é o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado de Pernambuco. É um conselho que já está com uma jornada longa. Tivemos, no princípio, né, nomes importantíssimos que ainda fazem parte, né, que a gente sempre consulta, como a professora Sônia Lucena, nutricionista, professora aposentada aí da Universidade Federal de Pernambuco, a professora Maria Zênias, né, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, o professor Natanael Lago, o professor Reginaldo, saudoso Reginaldo, esses dois que eu cito agora, né, em memória, que faleceram, né, um ainda no período da pandemia, o outro ano passado, em outubro, vai fazer um ano que perdemos nosso professor Regis, e o Conselho assumiu esse papel em meio à dor, o ano passado, para não deixar de fazer, era o sonho da retomada dessa política de segurança alimentar no Estado e nacionalmente, do Regis, e a gente segurou, né, a batata quente para realizar a conferência estadual e levar Pernambuco para a nacional, como sempre foi historicamente. O CONSEA, ele tem um papel fundamental no monitoramento, né, e a participação social de toda a população e com representação, né, dessa diversidade cultural que temos em Pernambuco. Ele faz com que possamos ter um observatório da alimentação adequada e nutricional. Dentro do CONSEA, nós temos 5 comissões, até o ano passado eram 4. As comissões, elas têm relação com esse nosso bate-papo, que é a comissão DANA, que é Direito Humano, Alimentação e Nutrição Adequada, presidida pela professora Michele Maciel, que é da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Um abração. Lá nesse grupo também temos a professora Fernanda, né? Melhoras para ela. A Fernanda está, né, professora de nutrição, ela é conselheira também. A gente tem a comissão CISAM, que discute o sistema, né? A segurança alimentar, ela tem um sistema tão quanto o SUAS, que acredito que a professora Risete deve falar sobre um pouco isso, porque tem um recorte do SUAS, com certeza, dentro desse bate-papo. Como o SUS, a gente tem o CISAM, né? O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E essa comissão discute essa implementação nas 3 esferas. A gente tem a comissão de abastecimento e consumo, que trata mais diretamente com o pessoal que faz agricultura familiar, né? E o enfrentamento ao agronegócio. É uma comissão que batalha muito, é uma briga bem pesada, né? Bater aí de frente com o agronegócio, com as questões dos químicos, né? Daquilo que não é orgânico e que nos mata, né? E temos a comissão PCT, que eu sou oriundo dela, professora Paula. Eu sou
né, estou representando a instituição Movimento Negro Unificado de Pernambuco, e aí faz parte, né, da população negra urbana, periurbana e rural, juntamente com a população, né, os povos quilombolas, os povos de matriz africana, os povos indígenas, povos ciganos, pescadores artesanais e outros, né? Isso de acordo com 60-40. Em Pernambuco, a gente está atuando só com esses povos, mas a gente tem um fórum também, que é só de sociedade civil, onde entram também as marisqueiras, mulheres marisqueiras, quebradoras de coco e outros que estão incluídos nos 28 povos e comunidades tradicionais reconhecidos no Brasil. Né? São mais do que 28, mas o Brasil reconhece desde 2007 28, né? 4 povos tradicionais e 28 comunidades ao todo de povos tradicionais no Brasil. O CONSEA desenvolve também formação, tem dado consultoria na implementação de conselhos municipais de segurança alimentar e nutricional, né, em todo o estado, nas macro e micro-regiões. Temos, juntamente, uma parceria com o Núcleo Dana do Ministério Público. Está aqui até um abraço ao Dr. Wesley Conde, que é um grande parceiro, o Núcleo, né, e toda a equipe do Ministério Público dessa área tem sido um diferencial. Nem todos os estados, professora Paula, têm um núcleo, e a gente, como participa da Comissão Nacional dos Presidentes de Conselhos dos Estados, a gente tem levado alguns exemplos que os outros estados começam a se espelhar em Pernambuco. Um desses exemplos é essa parceria com a implementação de um núcleo DANA nos Ministérios Públicos dos estados, e a outra é a criação da comissão dos presidentes municipais de conselhos, para que a gente trabalhe em rede, como é muito comum na assistência social trabalhar em rede, não é, professora Risete? Então, esse é a cara que o CONSEA tem dado desde dezembro, quando a gente assumiu essa gestão, esse biênio, que vai até 2025, procurado fazer uma governança horizontal no diálogo com o governo e no diálogo principalmente com a sociedade civil, porque durante esse curto período de obscuridade, de negação, de política pública, de necropolítica que passamos, fizeram com que a sociedade civil, quase que como um todo, desistisse de acreditar na política. E isso tem sido muito ruim. Isso mergulhou a gente em números absurdos, ao qual a senhora já citou alguns aí. Isso é só a ponta do iceberg, né? Tem muito mais coisa, tem mortes, tomada de território, negligência de todos os tipos de políticas necessárias para que haja uma equidade social na população brasileira. Então, uma das tarefas do CONSEA é buscar esse equilíbrio, porque não tem como se fazer militância com fome. Não tem como ir para uma guerra com fome, não tem como se batalhar com fome, a gente não consegue nem pensar. Uhum. Né? Então, a gente traz uma frase anterior, que era do companheiro saudoso Regis, era: gente é para brilhar, não para morrer de fome, que é de Caetano Veloso, né? Uma música de Caetano Veloso. E aí, quando a gente assume, a gente também traz a nossa frase, né? Nossa adversária é a fome. A gente não tem disputa com nada, não estamos concorrendo a nada. Estamos concorrendo contra a fome. E ela é rápida, ela não espera, ela não tem dia, não tem hora, nem lugar, nem cor, nem credo. Nossa adversária é a fome. Muito bem. E eu passo agora a palavra para a Risete Costa também falar um pouco, se apresentar mais também, e principalmente em relação ao tema do nosso programa de hoje, né, Risete? Bom dia novamente aos ouvintes, ao Gilmar, a você, Paula. Eu sou assistente social de formação, né, com uma inserção profissional na política de assistência social. Então, além de eu trabalhar na política, eu sou estudiosa da política de assistência social. Gilmar traz aqui, né, que a gente trabalha muito com sistemas, de forma interdisciplinar, em rede. Então, a porta de entrada hoje da população brasileira, né? E isso, se a gente fizer um resgate na história da fome do nosso país, fizer um resgate, uma linha do tempo, né, da história da pobreza no nosso país, a gente vai perceber que começa a se olhar para a população em pobreza, extrema pobreza,
para a situação da fome, numa perspectiva de política pública, só em 2003, né? Quando a gente tem a criação do programa de transferência de renda Bolsa Família, né? Que é um grande programa social, um programa onde garante, de fato, o acesso à população àquilo que é mais básico para qualquer ser humano, que é o alimento, o acesso ao alimento. Né? Mas o programa Bolsa Família, ele não funciona só, né? Eu acho que o grande diferencial dele, a nível de outros programas sociais, em enfrentamento à fome, é a questão das condicionalidades, quando ele se alinha à saúde e à educação, né? Que ele garante que aquela família, que aquela criança, que aquele adolescente retorne à escola, tenha um acompanhamento de saúde. Quando a gente fala de fome, e principalmente no seu enfrentamento, a gente tem que falar quais são os mecanismos que precisam estar atrelados para esse enfrentamento. Né? O Conselho ele vem desenvolvendo um papel fundamental. A gente dialoga muito. Nós, enquanto conselheiras, né, de um conselho de classe, a gente também tem comissões internas. A gente tem uma comissão de seguridade social. Né? Dentro dessa comissão, a gente também discute a perspectiva da política de assistência social, a necessidade da ampliação de uma proteção social, né? Uma proteção social que hoje, no nosso país, devido a essa questão da desigualdade, que é tão grande, eu costumo dizer que dentro do Brasil nós temos o Brasis. Né? Basta a gente pegar os dados da última pesquisa de 2023, né? O Norte e o Nordeste têm uma realidade de insegurança alimentar absurdamente gigante em relação a países do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul. Ou seja, dentro do nosso país, a gente tem um recorte muito grande de desigualdade. Né? O acesso ao alimento, um país tão produtivo, né? Um país tão rico em produção alimentar, em produção agrícola, mas sem estar garantindo que aquele produtor, aquela produção, aquela agricultura familiar seja de fato fortalecida, né? E aí, como bem lembrou meu colega de debate, lutar contra o agronegócio é muito sério, é muito forte. Né? Então, como é que a gente produz tanto e a gente não consegue garantir o acesso? Então, é preciso a gente pensar isso, sabe? Além da questão do desperdício, né? Então, quais são as prioridades, de fato, hoje? A gente viveu 4 anos, né, de desgoverno, 4 anos onde o maior programa de transferência de renda foi desmistificado. Né? Tenta se criar um programa paralelo chamado Auxílio Brasil, onde a gente sabe que se tirou as condicionalidades, se tirou o recorte de renda, ou seja, a gente sabe de histórias, né? E isso é publicizado, de pessoas sem perfil com acesso ao Auxílio Brasil. Né? E isso aumentou muito nesses últimos 4 anos o número de pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza. A fome volta e volta muito mais massacrada, porque volta no cenário pandêmico. Né? Então, a gente precisa entender isso. A pandemia ela foi um divisor de águas, né? Onde, infelizmente ou felizmente, eu não sei, né? Junto com o desgoverno, a gente começa a conviver com cidadãos e cidadãs e tem uma perspectiva conservadora, né? Não enxerga a fome como um ato político, né? E conseguiram colocar suas caras para fora. Então, é preciso repensar isso também, né? A forma, qual é o meu olhar para a sociedade? Né? Qual é a lente que eu uso? Né? As pessoas perderam o poder de dignar. Né? As pessoas estão invisibilizadas na rua. Está banalizado a população em situação de rua. Né? E olha que os dados da última pesquisa de 2023, ela fala de domicílios. São dados de domicílios. E o dado real das pessoas que estão em situação de rua? Né? Sim. E tem a incerteza, se eu tenho domicílios que ainda dorme no Brasil, com a incerteza de acesso ao alimento, vamos pensar em quem não tem nem a certeza de ter onde vai passar a noite. Então, falar de fome é falar de políticas sociais no sentido mais amplo da palavra. Sim. Pois bem, aproveitando esse gancho aí, né, Gilmar, o que é que nos levou o Brasil a sair do mapa da fome, né? O Brasil esteve fora do mapa da fome da ONU por quase 8 anos, né? Mas em 2022 voltou
né, chegando a ter 33 milhões de pessoas sem saber se teriam uma próxima refeição. Então, como é que a gente, como é que você analisa depois desse desmonte, né? A gente teve o governo Bolsonaro que absolutamente abandonou esse tema, esse não era um problema para o governo, na visão do governo, né? Então, eu queria, Gilmar, que você falasse um pouco sobre esse desmonte e agora a tarefa de remontar, né? E agora vamos pensar o que foi retomado de alguma forma e que ainda precisa. Gilmar, depois Risete fala também sobre isso. Obrigado. Uma pergunta importantíssima. Essa pergunta norteia toda uma construção de formação e para o futuro, para que se registre na história quando nos deixamos ser governados, né, por pessoas que não se importam, que não têm humanidades, né, em seu viés, em seu lobby político, no seu modo que quer fazer uma política coletiva. O resultado é esse que alcançamos, voltar para o mapa da fome. Um dos primeiros atos presidenciais, naquela época, lá de 18 para 19, professora Paula, relembrando aqui, professora Risete, foi destituir o Conselho Nacional. Por que o Conselho Nacional foi o primeiro conselho a ser atacado? De forma mais silenciosa, porque contra o Conselho de Direitos Humanos, eles batiam, né? Batiam, mas aí se manteve ali de alguma maneira. O Conselho da Mulher não se tinha um investimento, mas estava mantido. Até o Conselho de Igualdade Racial Nacional também foi mantido, mesmo com todo um bloco de racistas governando nosso país. Entretanto, para destituir em ato governamental, né, foi o Conselho. O Conselho foi desmantelado em primeiro ato. Isso demarca o território e avisa qual política vai chegar. Para que eles estavam chegando, né? Para que vieram? Porque governar, por exemplo, voltado para as perspectivas do neoliberalismo, né? E do capitalismo selvagem, que já é imposto, independente de outros governos que também ficaram reféns disso, mas foi um ponto crucial para que a gente mergulhasse numa fome. E aí, como a professora Risete também trouxe, a questão de outros fatores, paralelo a isso, vão contribuir para que tivéssemos um mergulho que ainda não conseguimos sair tanto. Alcançamos números, e aí eu vou falar sobre isso também, sobre a questão dessa minha preocupação sobre números. O governo anterior fez questão de crescer um PIB para o externo, sem se preocupar com sua população. Eles queriam apresentar números para o capital estrangeiro, né? Sempre manter o Brasil nessa perspectiva e enganando uma sociedade que não se importa, que passa muitas vezes em seus carros, olha aquele pequeno menino, como diz num trecho de uma canção de Racionais, que diz assim: crianças, gatos, cachorros disputam palmo a palmo seu café da manhã na lateral da feira. Né? E isso, com muita tranquilidade, passam, vão tomar um chá e dizem que viram uma cena horrível. Mas o que é que você fez para aquilo não acontecer? Aonde você está contribuindo para isso? Como você pode fazer com que você não enxergue mais essas crianças, nem esses animais disputando comida, né? Na lateral da feira, jogada. Então, esse fator, a gente chama da necropolítica estabelecida, de um pensamento que não é só aqui no Brasil, né? Há uma extrema-direita que quer, a todo custo, reduzir a população e acha que essa é a política que tem que se fazer para que se reste recursos, que é aonde eles colocam a palavra recurso, mas a gente sabe que é garantia de privilégios para poucos, né? E o nada para a grande maioria. Então, é importante, sim, um governo progressista de coalizão retomar. Nós apoiamos esse governo, mas não deixamos também de fazer as críticas. Por exemplo, estamos vivendo um momento, né, de retomada dos conselhos municipais, das políticas de segurança alimentar. Mas, por exemplo, se não fosse o Fundo Nacional e Estadual e os municipais, está aí, Risete, da assistência social, esses repasses, por exemplo, do combate à fome atual não chegaria.
As cozinhas comunitárias, vou falar aqui de estado, professora Paula, já são mais, a meta é alcançar mais de 200, mas estamos já em 100 e acho que 100, a última vez 140, 139 cozinhas comunitárias implementadas pelo programa Pernambuco Sem Fome, que é um espelhamento do Brasil Sem Fome. Ele trata diretamente em colocar uma política de comida na mesa, né, de alguma maneira. Eu não sei, São Lourenço já chegou, professora Risete? Camaragibe chegou, né? O interior também está indo bem. Então, bacana. Entretanto, não é isso que a gente queria, porque daqui a um ano, vamos querer continuar entregando 200, 250, 300, 800 e a cozinha maior de Gravatá, que entrega 1.500, né, que são 2 refeições por dia. A gente vai querer manter essa política de pão e circo. O ideal é que essas pessoas não precisem mais de pegar essa alimentação e que se transformem essas cozinhas, né, e isso é uma proposta do Conselho de Pernambuco, professora Paula, em restaurantes populares, com acesso fácil, mas que haja uma renda e faça uma própria circularidade de manutenção, para que esse dinheiro, esses benefícios eventuais, eles possam ter uma outra direção. Possa também ser uma cozinha comunitária que faça formação em auxiliar de cozinha, que profissionalize pessoas, os nossos jovens, e encaminhe. Essa é a grande proposta de se pensar uma política para além, não manter, porque se mantém, como dizia Josué de Castro, já foi citado aqui pela professora Risete, né? A fome é um projeto político. Então, eu vou dizer uma frase que é do MNU: entre esquerda e direita, nós continuamos os pretos, pobres, periféricos. Então, não dá para fazer só apenas esse tipo de política. É importante um governo progressista, retomou Conselho, fizemos conferência, mas também um governo que está já no teto, superando o anterior, no alívio para os agrotóxicos, para os agronegócios. Isso é muito ruim. E muitas vezes fazer a crítica a um governo que nós apoiamos e ajudamos a colocar lá, parece que você está de contra ou é do outro lado. Até isso, a necropolítica do governo anterior conseguiu colocar na cabeça das pessoas. E isso tem sido difícil. Então, é um pouco disso que eu trago na visão do Conselho e do MNU, né, diante desse mapa da fome. E que, graças a Deus, estamos avançando. Mas ainda há muito que avançar e do que melhorar e criar um fundo nacional para a segurança alimentar e nutricional. Muito bom, Gilmar. Realmente, né, a gente não pode pensar em combater a fome só com a política assistencialista. Claro que o assistencialismo é importante porque é para aqui, é para já, mas ela, de fato, você mostra com muita precisão que ela não se sustenta, né? Era preciso que as pessoas tenham condições de uma profissionalização, ou seja, geração de emprego, né? Tenha todo um conjunto, né, de elementos para combater a fome. Aí eu peço a Risete também que contribua aí com essa percepção, Risete, né? Que elementos a gente vai, então, somando nisso, né? Tem a questão da merenda escolar, né? Tem a questão do programa de aquisição de alimentos. Então, Paula, Gilmar, acho que o Gilmar traz alguns elementos interessantes para a gente estar pontuando aqui, mas eu gosto quando... Eu sou professora de política social, então eu costumo dizer que a gente precisa ainda romper com o modelo de Malthus, né? A questão da produção a população cresce em produção geométrica e de alimentos em progressão aritmética. A gente tem que parar com isso, né? A gente produz muito, só que o acesso a esses alimentos são limitados. Então, quando eu penso em programas de enfrentamento, né, aí o olhar quanto assistência social, enquanto secretária executiva de assistência social, né? Os municípios precisam. Não, Gilmar, a gente lá não aderiu à cozinha comunitária, porque a gente tem um programa municipal muito grande, programa de garantia de alimentos para a população. Hoje a gente já tem, em média, quase 5.000 famílias em São Lourenço da Mata atendidas por esse programa, né? Mas a gente entende que é preciso um diálogo entre as políticas, tá? Porque quem tem fome não consegue estudar. Quem não consegue estudar não consegue construir um senso crítico, né? E aí ir para o enfrentamento, ir para o combate, né, a esse processo de desigualdade. Então, eu costumo dizer que pensar em política de fomento, política de enfrentamento, principalmente a desigualdade social, né? Nosso país é um dos países que mais produz, mas é um dos países mais pobres, né, do mundo. Então, um país que saiu do mapa da fome, saiu, mas precisa ainda sair. Então,
Quando a gente se debruça para estudar o cadastro único, você vê, dentro de um país como o nosso, a gente tem um alto índice de famílias inscritas no cadastro único. E o pior, famílias inseridas no Bolsa Família como único elemento da sua sobrevivência, porque a gente precisa, de fato, repensar a política tributária, né? É preciso a gente repensar o modus operandi, né? Das gestões municipais, das gestões estaduais, da própria gestão federal, né? É isso mesmo, Gilmar. Acho que foi construído algo tão negativo, né, nesses últimos 4 anos tenebrosos que a gente passou, que até a gente se posicionar para fazer uma crítica ou trazer alguns elementos, a gente está se posicionando contra ao que a gente levou ao poder. E não é bem por aí. Né? É porque a gente votou e resgatou a democracia no nosso país que a gente vai ter um olhar também cuidadoso, criterioso. Então, Paula e ouvintes, eu acho que a gente precisa pensar, né, eu vou olhar para o SUAS. Né? O SUAS ele é a porta de entrada dessa população que está em situação de extrema pobreza. Como é que o sistema público não tem um percentual definido de repasse público? A gente não tem, a saúde tem 15%, a educação tem 12%, e a gente não tem nem 1%. A gente está brigando para que o governo federal, dentro da LOA, a partir de 2025, coloque pelo menos 1% do orçamento, né, como recurso para distribuir 1% do que é arrecadado. Ou seja, como a gente ainda pensa pouco para aqueles que mais precisam. Né? Então, a gente não tem. Os fundos municipais, o fundo estadual, o fundo nacional, ele é um grande ganho dentro dessa política de assistência social, porque antes os recursos caíam no fundo da prefeitura, hoje não. Hoje cai no fundo da assistência social. E esses recursos eles são destinados realmente para garantir políticas sociais, políticas públicas, na perspectiva da proteção social básica e da proteção social especial. Para a gente pensar ações de segurança alimentar, né? Para que a gente possa estar adquirindo os alimentos produzidos pelas agriculturas familiares através do PAA, né? Para que a gente possa estar fortalecendo os trabalhos com crianças e adolescentes, tá? Para que a gente possa estar fazendo uma parceria com as secretarias municipais de educação e de saúde, para que as condicionalidades de Bolsa Família de fato aconteçam. Então, é preciso, Paula e ouvintes, para combater a fome, a gente tem um olhar macro. A gente tem que entender como um problema específico. A fome está atrelada à ausência de programas e políticas sociais que envolvem o indivíduo na sua totalidade. Não existe a risete com fome. Existe a risete que precisa de educação, de saúde e de lazer. Tá? No nosso país, parece que é crime falar em lazer para as minorias, para a população mais pobre, de extrema pobreza. Parece que lazer é supérfluo. Lazer não é supérfluo. A classe trabalhadora precisa ter o lazer, tá? Para que ela possa produzir, para que ela possa se retroalimentar. Então, é preciso que a gente pense, né? E que essas políticas elas sejam passageiras. Tá? A política de segurança alimentar, né? Então, a gente precisa pensar em quê? Uma política séria de formação profissional, uma política de emprego e renda, né? É preciso qualificar a população, mas não só qualificar. Né? Chega desses cursos de cabeleireiro, de manicure. Não, vamos pensar grande. Né? O mundo está tecnológico. Então, vamos formar nossos jovens na área da tecnologia. Sabe? Vamos entender o que é que o mercado quer. Quando a gente pensa em emprego, em formação, eu estou falando de pessoas que vão começar a sobreviver a partir do seu trabalho. Né? É resgatar a dignidade, porque as pessoas têm aquela velha frase, né? As pessoas gostam de ser dependentes de Bolsa Família. Ninguém gosta de depender de nada. Né? O programa Bolsa Família ele é essencial, ele é necessário, mas ele tem que ser passageiro. Porque eu preciso cada vez mais tirar pessoas que estão na linha de extrema pobreza, na miserabilidade, para que as pessoas possam ter a sua dignidade de volta. Então, pensar em enfrentamento à fome é pensar e dialogar com todas as políticas. Né? A gente passou 4 anos onde a política de assistência não teve repasse de recursos. Foram criados programas paralelos, como o Auxílio Brasil,
como o programa Criança Feliz, para tentar desconstruir uma política construída, sabe, a partir de tanta luta coletiva, da sociedade civil, dos trabalhadores da assistência, entendeu? Então é preciso a gente ter esse olhar. Pensar na fome, pensar no seu enfrentamento, é pensar no conjunto de políticas de forma coletiva. Para você que chegou agora, nós estamos conversando hoje no Fora da Curva sobre como podemos acabar com a fome no Brasil. Nós contamos com a presença da assistente social, presidente do Conselho Regional de Serviço Social e professora universitária Risete Costa, e do presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Pernambuco e representante do Movimento Negro Unificado, Gilmar Camará. Eu lembro que você pode enviar perguntas pelo Twitter, @progforadacurva, ou através do YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire, onde nós estamos com essa transmissão ao vivo. Gilmar, em relação a esse programa de aquisição de alimentos, né? Como é que vocês estão acompanhando a retomada desse programa? Só para explicar rapidamente ao ouvinte, né? É a compra que o governo faz de alimentos da agricultura familiar, né? Isso para as escolas, né? Então, de alguma forma, é muito interessante essa articulação, né? Escola, fortalecimento da agricultura familiar. Como você analisa como é que está funcionando atualmente? O Paula, Risete e todos os ouvintes e telespectadores também, né? Os internautas que estão aí pelo YouTube, o PAA, né? O Programa de Aquisição de Alimento, que é um dos motes da política, né, de segurança alimentar e nutricional, também do desenvolvimento social ministerial. É uma política que ela vai para além dessa compra, né? Por exemplo, a gente tem modalidades do PAA. O PAA federal, os municípios têm que fazer uma adesão que passa pela CAISAN. A CAISAN é a Câmara Intersetorial, né, da Segurança Alimentar e Nutricional, que são governamentais, é uma rede de secretarias que deve ter também nas esferas municipais, estaduais e tem nacional. Então, a partir daí, o prefeito faz a adesão, né, um termo referenciado de solicitação de adesão ao sistema, para que possa justamente fazer essa compra. Tem também o PAA Conab, que ele é direto para instituições, né? São Lourenço tem Secretaria de Agricultura, provavelmente lá deve ter o PAA Conab, para instituições. Camaragibe não tem, infelizmente, né? Tem uma diretoria que está se pensando em criar. E alguns outros municípios da região também não tem. Mas a maioria do interior tem, e aí tem o PAA Conab. Tem o PAA também, que é o PAA estadual. E este ano, quero até mandar um abraço para Felipe Medeiros, que é secretário executivo de combate à fome do Estado, um jovem que tem um pensamento realmente voltado, é assistente social de formação, é bem bacana. E também outro assistente social, que eu acho que quando é assertivo, o governo faz algo assertivo, a gente também tem que aplaudir, professora Paula, né? Não é só a crítica pela crítica, mas quando acerta, a gente também tem que dizer, não, a gente acompanha isso, que isso é bom. Que é o secretário Carlos Braga, que também é assistente social, professora Risete, né? Que eu acho que tem feito um diferencial no governo do Estado. Tem acertado na política, lógico, ninguém é perfeito, erra ali, erra acolá, é um mote, mas eles têm brigado muito. E aí a gente conseguiu, juntamente com o IPA, o Instituto, né, Pernambucano Agroeconômico, estabelecer o PA quilombola, olha o PCT aí, fazendo valer, professora Paula, e o PA indígena. O indígena ele saiu agora, né, demorou mais porque tinha uns arranjos para fazer junto ao Ministério dos Povos Indígenas, para poder fechar o mote e aí fazer isso. E esse PA justamente vai se enquadrar em algo, por exemplo, o PENAI. Né? O PENAI, o Programa, né, Nacional da Merenda Escolar, Alimentação Escolar, Merenda Escolar, ele já diz que é preciso comprar 30% da agricultura familiar. É o PAF, que aqui em Pernambuco é um PAF. E, dentro disso, esses são específicos, porque existem as escolas quilombolas e as escolas indígenas, e aí qual é o grande recorte e a grande sacada disso? É que nesse PA específico, eles compram da produção deles mesmos e põem na mesa o produto deles mesmos para que suas crianças comam. Então, isso é garantia da soberania alimentar, para além da segurança, né? Garantir a soberania e segurança alimentar, a SAM com 2 S. Isso tem sido muito legal. Entretanto,
existem algumas coisas que precisam ser arranjadas dentro desses programas, porque quando você vai para a lista, e aí a gente vai entrar na questão de culturas alimentares, e aí a gente pode tratar disso quando for pautar a próxima rodada, para não ficar tão longo, que a proteína, muitas vezes, ela não está nessa lista de compra. Alguns arranjos de alguns alimentos, mesmo com o decreto 11936, que institui a nova cesta básica no Brasil, que ainda está se regulamentando com muita resistência desse Congresso, que é do agronegócio, praticamente todo, e aqueles que não estão fazendo a força e o movimento necessário que nós esperávamos para combater esse Congresso que traz uma negação para aquilo que é do povo, para a agricultura familiar, para território, terra, né? E tudo isso em questões climáticas. São eles que são muito negativistas, negacionistas, e a gente tem perdido muitas batalhas lá dentro. Mas é importante dizer que dentro do decreto 11936, da nova cesta básica, consta muito pouco e não se fala sobre a proteína. E aí a gente tem também um número que eu vou tocar aqui, que é interessante, né? Porque o SUS recebe uma demanda muito grande do derivado da falta, né, das políticas públicas na assistência social e na segurança alimentar, que vai derivar na questão de saúde pública, saúde coletiva, e um exemplo é a diabetes, a tipo 2. E quando a gente vai fazer uma listinha, professora Paula e professora Risete, dos alimentos para uma determinada classe social, para conseguir fazer a dieta, né, se alimentar corretamente, esteja na diabetes, na prandial, o tipo 2 já estabelecida, essas pessoas não têm condições. Quem recebe um BPC não consegue manter uma dieta. Uma lista dessa dá o mínimo dela, por baixo, numa pesquisa do CRN6, é de R$ 2.800. Imagine a pessoa que ganha um salário, um benefício eventual, professora Risete, deixar de fazer a feira, né? No popular, fazer a feira para casa com famílias que, no mínimo, tem 6 pessoas. Como é que ele vai fazer a compra só para ele, para se alimentar, e ele poder estabilizar essa diabetes, ou então até fazer a prevenção, para se não alcançar essa diabetes tipo 2. Isso são pontos que precisam estar sendo ajustados dentro dessa política de aquisição de alimento, mas que alimento é esse, o que estamos botando para comer para essas pessoas? Por isso que tem que se dialogar sempre em rede. Sim. Eu fico muito feliz, estou muito contente, viu, de estar aqui, de escutar a professora Risete, que é um espetáculo, né? Aí é uma militante, né, aguerrida da causa, e também o programa Fora da Curva, que traz justamente um debate que todos querem que esteja fora da curva, mas vocês colocam no eixo. Parabéns, professora Paula. Obrigada, Gilmar. Pois é, você tocou nesse assunto também, né, da queda do IPCA para o grupo de alimentos de 11,6% em 2022 para 1,03% em 2023, né? Isso foi importante, mas, como você bem pontua, a proteína ainda não está contemplada aí nessa questão, né? Risete, passo a palavra para você complementar, dialogar com o Gilmar aí nessas questões. Gilmar, tu traz um dado interessantíssimo quando tu traz a questão da saúde. E eu lembro muito que o processo de implementação do Bolsa Família lá atrás, entre os anos 2006 e 2007, foi feito um estudo, foi quando, na verdade, a própria discussão de segurança alimentar começa a tomar forma no nosso país, não é isso? Os altos índices de crianças com obesidade, né? Crianças de famílias beneficiárias do Bolsa Família em obesidade. E aí foi feito um estudo, e aí foi quando o CONSEA, né, a segurança alimentar, ela vira uma pasta, começa a tomar corpo a nível de estado e a nível nacional. Por quê? As pessoas não tinham orientação de aquisição alimentar. Então, antes, era um sonho para uma criança de famílias pobres, extremamente pobreza, comer um iogurte, comer uma bolacha recheada, né? E esses foram os alimentos que foram primeiros adquiridos. Então, isso criou um adoecimento com obesidade, né? Que eu lembro muito que foi feito várias discussões. Então, é preciso também se trabalhar. Foi quando eu, na época, trabalhava no governo do Estado, né? E foi criada a Superintendência de Segurança Alimentar, na época era a Mariana Suassuna que estava à frente, e a gente começou a fazer muito trabalho, né? Segurança Alimentar, com o SUAS, as presenças do SUAS, né? Dentro das comunidades, com reaproveitação de alimentos, né?
orientação nutricional. Então, isso é muito importante, a gente também está trazendo. Então, o São Lourenço tem o PA Conab, é isso mesmo, Gilmar, né? E a aquisição, na sua grande maioria, são raízes, né? A agricultura familiar, o que ela mais produz são raízes, né? Raízes, alguns tipos específicos de fruta, como banana, abacaxi, né? Que a gente tem todo um processo de garantia de acesso a esses alimentos para as famílias do município. Então, pensar em segurança alimentar, como eu tinha falado antes, pensar em enfrentamento à fome, é dialogar com as políticas, né? Porque se eu tenho uma alimentação, eu tenho condições de ir para a escola, consequentemente, eu vou diminuir a fila dos hospitais, dos postos de saúde, porque eu tenho saúde. Se eu me alimento bem, eu tenho saúde, né? Então, é uma política que está engrenada na outra. Mas não se faz essa leitura. Não se vê o indivíduo na sua totalidade. Se vê o indivíduo, o usuário, em suas caixinhas. Dona Maria, que é da assistência, é a mesma que é da saúde, é a mesma que é da educação, é a mesma que é do emprego e renda. É o indivíduo na sua totalidade, né? E a gente precisa enxergar isso. Então, falando um pouco do PA, o PA ele precisa também, né, acompanhar essas mudanças que a gente acabou de ter com relação à cesta básica. Então, o que é que a gente vai estar garantindo a mais no PA? Vamos continuar realmente com raízes, né? Só com frutas e raízes? O que a gente pode estar pensando, né? E os municípios que não aderiram ainda? O que a gente pode estar fazendo de forma coletiva para que esses municípios possam aderir, né? Então, em São Lourenço, a gente está retomando o nosso Conselho Municipal, né? Mas as ações não pararam. Enquanto o Conselho passou por um processo de ajuste, a gente continuou com as ações de segurança alimentar, quer seja através de programa, né, de garantia de alimentos via cesta básica, via o PAA, né? Então, é preciso que a gente garanta, mas não é só isso. A fome, já dizia o Titãs, né? Eu tenho fome de tudo. Não é só fome de alimentos. Não, eu tenho fome de educação, de saúde, de lazer, de emprego. Então, pensar no enfrentamento à fome é pensar primeiro na perspectiva política. Pensar no enfrentamento à fome é você se entender como ator político, como sujeito político. A gente passou 4 anos onde a gente teve um presidente que não era coveiro, que também não estava preocupado em botar comida no prato de ninguém. Né? Porque a primeira coisa que ele faz, o primeiro ato governamental dele, é acabar com o Conselho de Segurança Nacional de Alimentação. Então, ele não estava preocupado em colocar comida no prato de ninguém. Né? A gente sabe que a pandemia ela causou um empobrecimento muito maior à população. Né? E se você for fazer um estudo, a pandemia ela não escolhia a classe social. Então, tudo ela não escolhia. Mas quem foi que mais morreu? Quem foi que mais sofreu? Foram as populações periféricas. Foram as regiões mais pobres desse país. Né? O norte e o nordeste foram mais afetados. Pensar... quando a Nathalie falou para mim, vai falar sobre a fome, eu digo, mas não é só a fome. Falar de fome é falar de tudo. É um conjunto de políticas, é um conjunto de elementos que levam à fome. Ou melhor, a ausência dessas políticas leva à fome. Exatamente, por isso eu quero puxar agora um pouco sobre a questão do G20, né? A gente está tendo aí as reuniões do G20, né? O Brasil está presidindo esse ano, e quando o novo relatório da FAO, né, do Mapa da Fome, foi divulgado na reunião do G20 no mês passado, o presidente Lula declarou, abre aspas, os super ricos pagam proporcionalmente muito menos impostos que a classe trabalhadora, fecha aspas. Então, Gilmar, como a taxação das fortunas pode minimizar, né, o problema da fome, portanto, a desigualdade no país? Como você vê essa questão? Professora Paula, o G20, essa aliança global e a taxação são temas que estão na plataforma, acho que vocês já estão acompanhando a plataforma essa semana do Brasil, né, o Plano Clima, né? Participação, né, para votação. Tem umas propostas, inclusive acho que tem 10 propostas, depois eu posso até compartilhar, específicas que foram tiradas na reunião do Conselho Nacional, né, e de todos os estados. A presidenta Elisabetta, né, professora da UNB, está presidindo o Conselho Nacional.
ela já compartilhou, a gente conseguiu aprovar em mesa diretiva, foi bem bacana, algumas propostas que têm esse recorte entre clima, né, a questão climática e a segurança alimentar. Entretanto, quando a gente vai observar o congresso que temos, eu tenho uma preocupação muito grande sobre isso, é uma opinião, que já mostrou que tem força para derrubar, inclusive, vetos fundamentais do presidente, e a gente tem observado com o passar dos anos que nós vivemos um regime parlamentarista, mas que na lei está presidencialista. O Centrão já mostrou como usar essa ferramenta e tem brincado com qualquer governo, seja de direita, de esquerda, progressista ou não progressista. Eles vão ali e montam a estratégia onde todo mundo depende do Congresso, inclusive derrubando o veto presidencial. Então, a gente precisa rever, inclusive, nosso sistema de governança para sair da mão desse bloco, porque o principal bloco ali dentro do Congresso, seja no Senado ou na Câmara Federal, defende causas desses ricos, defende causa desses senhores, né, ditos senhores da terra brasileira, que é o que vai dar essa potencialidade de serem ricos ou super ricos. Então, eu acho que é muito difícil a gente estar votando muito na causa de não apoio governamental às empresas do agronegócio. Isso é uma das que a gente está fazendo campanha, né, fortemente. Pernambuco, enquanto Conselho, está pegado nisso, e outros movimentos. Mas eu tenho uma preocupação de que a gente faça um número muito grande, professora Risete, professora Paula, mas que quando chegue lá, isso entre no papel, mas nunca seja retirado e implementado. Porque eles têm uma bancada, mais de uma bancada, para defendê-los. Então, a gente tem uma tarefa dificílima, que é fazer com que nossos jovens, que todo ano chega um bloco de jovens, que tem o desejo de adentrar nesse mundo, nessa esfera, como a gente já teve lá atrás, na militância, de alguma maneira, e estão sendo arrebatados de alguma maneira para gostar de usar arma, de trocar a caneta e o livro por uma arma e uma cartucheira, professora Risete, né? Se sentir mais feliz com isso, achar que deve ser limitado. Então, quando a gente não faz essa conscientização política, a gente vai estar alimentando e retroalimentando oligarquias que defendem essas causas. Então, isso é muito difícil. E para fechar a fala, nesse caso, que eu estou vendo aqui, está avisando já o tempo, né? Também, né, professora Paula? Eu tenho me preocupado com o G20, na questão de todo mundo, e a COP30 também, que está olhando para a Amazônia, tem olhado para a Amazônia, mas tem esquecido a Mata Atlântica, o Cerrado e, principalmente, a nossa caatinga, o semiárido brasileiro, que tem uma exclusividade que tem sido escanteada, colocada atrás do tapume social, que é o bode. O caprino é uma das proteínas mais saudáveis, dita por especialistas. Vem pessoas comprar o bode nosso aqui da região do Moxotó, que o Moxotó, inclusive, é a raça do bode que dá o nome àquela região, para levar para fora, para consumo, uma proteína riquíssima que a gente tem aqui, mas a gente continua operando com o bovino, que só um boi, precisa de 1,5 hectares para pastagem. Imagine manter, né? E de quem são esses bois que alimentam o Brasil e que exporta? São dos grandes, dos super ricos. E de quem é o bode? Das comunidades e fundo e feixe de paz, professora Risete, que estão aqui no interior e que poderiam estar, né, sendo incluídos nesses PAAs da nossa, né, que temos, ganhando seu dinheiro, melhorando e nos trazendo qualidade de vida na mesa, a proteína que falta na cesta básica do pobre. É um pouco disso. Deixa eu deixar aqui para a professora Risete, porque o tempo está aí corrido. Pois é, então passo a palavra para a Risete. Já vou agradecendo a Gilmar Camará, presidente do Conselho de Pernambuco, representante do Movimento Negro Unificado, dos povos tradicionais. Muito obrigada, Gilmar. E passo a palavra para a Risete também finalizar. Falando dessa questão, né, de que o governo brasileiro, à frente do G20, está propondo essa aliança global contra a fome e a pobreza, né, e que é muito importante que esse discurso, esse debate, né, tenha espaço, né, na mídia, em todos os lugares. Então, Risete, pode finalizando aí, fazendo o diálogo com a fala de Gilmar também. Então, gente, falar, né, isso é óbvio, o óbvio que o Lula falou, os ricos têm que ser taxados maiores,
os não ricos, mas eu não acredito que isso se concretize, né? Até fazendo um gancho com a fala do companheiro Gilmar, que é a nossa bancada hoje, né? A gente elegeu um governo progressista, mas a gente não fez a lição de casa na hora de eleger a Câmara e o Senado. Então, essa é a primeira questão. A gente elege um presidente progressista, a gente elege alguém que vai retomar a democracia, mas a gente elege uma bancada, tanto da Câmara Federal como no Senado, extremamente conservadora, né? Extremamente retrógrada, extremamente comprometida com as grandes riquezas nacionais. Então, primeiro que eu não consigo ainda visualizar isso, né? Mas voltando para o G20, a gente precisa fazer essa discussão. E essa discussão sobre o enfrentamento da fome, ligado a questões climáticas, é fundamental. O Brasil, ele hoje sofre muito também, além do processo de desigualdade, né, com as questões climáticas. Está aí o Rio Grande do Sul, né, ficou na mídia, mas a gente não pode esquecer de nós. Pernambuco, 2022, a maior enchente nos últimos 50 anos. Não sei se vocês lembram, né? E a gente não ficou tanto tempo na mídia. Né? E aí tem uma questão de recorte também, um pouco de xenofobia, sabe? O Nordeste, Pernambuco sofreu muito, né, com a cheia de 22, lugares antes inimagináveis que alagaram. Né? Então, precisa a gente olhar para isso também. Precisa que a gente entenda que a gente hoje está à frente do G20, mas a gente precisa também fazer nosso dever de casa de forma muito correta. Sim. A gente não precisa só falar, a gente precisa agir. A gente precisa tornar real o que está se propondo. Então, quais são as estratégias que vão ser montadas para esse enfrentamento real da fome, né? Então, assim, sim, eu agradeço demais estar participando dessa discussão. Eu acho que isso aqui a gente passaria o dia falando, né? Prazer, Gilmar, estar dialogando contigo. Paula, muito obrigada, né, pelo convite aí em nome do Conselho Regional de Serviço Social. Muito obrigada, Risete Costa, presidente do Conselho Regional de Serviço Social. O Fora da Curva de hoje discutiu como podemos acabar com a fome. Agradeço também a Gilmar Camará, presidente do Conselho Pernambuco. E agradeço a você que nos acompanhou pelas rádios Paulo Freire e Universitária 99.9 FM e nas plataformas digitais. Ficamos com o ensinamento do mestre Paulo Freire, abre aspas, ninguém sabe tudo, assim como ninguém ignora tudo. O saber começa com a consciência do saber pouco, fecha aspas. E com isso nós encerramos o Fora da Curva, a edição do dia 16 de agosto de 2024. Essa produção foi minha, Paula Reis, junto com a professora Ana Veloso. Nas redes sociais, Rivaldo Júnior, estudante de Rádio, TV e Internet. Operação técnica, Beatriz Santana, aluna de jornalismo. No streaming, Lívia Lima, também estudante de jornalismo, com supervisão de Igor Cabral. Operação de áudio na Universitária FM, Ézio Flávio. Um abraço, Ézio. Acompanhe as redes sociais do programa Fora da Curva e até o próximo programa. Ok? Saímos. Olha, muito obrigada. Valeu demais. Obrigada, excelente Paula. Discussão, viu? Gostei muito, muito mesmo. Um abraço, Gilmar. Quando tiverem sugestão, Gilmar, quando quiser divulgar alguma coisa, e Risete também, mande para a gente faz programa na rádio.